Olá pessoal, bem-vindos a mais um Outdoorcast e nesta oportunidade eu estou com o Anderson Santos da Bibot, um amigo que veio de São Paulo para estar com a gente aqui. Anderson, obrigado pelo prestígio, obrigado pelo carinho, obrigado por visitar a Outdoor Media, a nossa casa, a casa da família Outdoor Media. E eu tenho bastante perguntas hoje, minha intenção é te deixar com a saia na mão. Eu acho que não vou conseguir, porque aquilo que a gente já conversou um pouquinho aqui, você é mais do que fera, é um privilégio de verdade ter você aqui com a gente e obrigado pela parceria, obrigado pela parceria também na Central de Outdoor, você é um super colaborador nosso lá e que seja uma jornada bacana de aprendizado, porque tem tantas coisas que a gente fala, algumas delas a gente repercute porque é tema de mercado, outras a gente fala porque tem que estar na mesma página, mas muitas delas a gente, e aqui com muita humildade, precisa aprender muito e é isso que eu quero fazer hoje aqui. Hoje eu quero aprender com você e você que está junto com a gente aí também, venha junto, vamos aprender, porque esse é o caminho para nos tornarmos melhor. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui, acho que eu trouxe um pouco da chuva, né, aqui para quem... Meu Jesus! Curitiba, não sei se estava chovendo nos últimos dias, mas estava se apresentando aí uma baita tempestade. Sabe como que é o apelido de Curitiba? Não? Curichuva. Ah, é. São Paulo fazia tempo que não chovia assim, espero que essa hora aí aqui com muita chuva lá fora, mas aqui seja proveitoso. Não sei se vou trazer muita coisa nova, mas eu acho que principalmente provocações, né? A gente está vivendo um mercado que eu digo que se tu não tiver resposta, pelo menos tem uma boa pergunta. E trazendo esse olhar um pouquinho do que a gente tem, que a gente nutre estando presente com os clientes, com as agências, mas também com todo o grupo, com toda a camada da central e todo o mercado de Out-of-Home, a gente tem tido a oportunidade de ver diferentes perspectivas. Então eu espero que nesses próximos minutos eu consiga de alguma maneira contribuir legal. Com todo mundo que nos ouve. Obrigado, e com certeza vai ser como eu disse inicialmente, uma jornada de aprendizado. E aí que eu começo, Anderson. Nós agora há pouco estávamos ali embaixo, né, olhando um pouquinho da história da nossa família, que começa lá Incrível. com o avô, lá atrás, enfim, e é muita mudança. Né? A Outdoor Media já foi, antes de ser a Outdoor Media, né, nós éramos ENA, Empresa Nacional de Anúncios, fundada pelo meu avô, predominantemente em rodovias, e predominantemente em estabelecimentos comerciais. Depois nós nos transformamos numa empresa de outdoor e hoje, né, estamos longe do outdoor tradicional já há 8 anos, nas diferentes verticais de mídia Out-of-Home. Como que você vê essa transformação que bate à nossa porta agora do digital Out-of-Home e essa história da mídia Out-of-Home? Como é que você vê até aqui? Depois a gente vai avançar um pouquinho em como que você vê o futuro, né? Como é que você vê essa transformação daquilo que aconteceu na nossa indústria, da importância que ela tomou dentro do mercado publicitário, da indústria publicitária, né? De um veículo que era, há alguns anos atrás, um patinho feio, literalmente, né? Poxa, era um veículo complementar, não era um veículo com tanta importância, a gente tinha que fazer um esforço gigante para trazer uma verba para a nossa indústria e hoje isso já é diferente. Como é que você vê essa jornada? Olha, quando eu venho pro mercado de Out-of-Home, eu era um executivo, consultor de diferentes negócios, né? Eu trabalhava em grandes corporações multinacionais. E quando eu venho, ele já vem num momento pós-Cidade Limpa, né? Então, quando a gente vem para que eu chamo de segunda onda do Out-of-Home no Brasil, eu venho com aquela leva de profissionais, de uma maior profissionalização, com a concessão de São Paulo. A gente começa a estruturar um momento de mercado que eu acho que nos trouxe até aqui, que a gente vai chegar lá, mas pegando a sua pergunta, eu fiquei encantado com o que eu vi ali embaixo, na história da sua família, que não é muito diferente no desenho de como é formado grande parte das empresas no Brasil. A maioria. E no mundo. No mundo a gente não pode esquecer que também a maior empresa do mundo é uma empresa familiar, que até hoje, na terceira geração, continua com o controle da maior empresa de Out-of-Home do mundo, que se chama JC Decor. Muito bonita, é verdade. E essa relação familiar, comunidade, que se ampliou para a cidade, ela permeia até hoje no core central do Out-of-Home. A gente vai falar da terceira onda daqui a pouco, de digitalização, de métricas, mas eu tenho falado muito, e em algumas palestras, alguns encontros que eu falo, que o outdoor
é uma mídia que nunca pode esquecer da sua emoção. Ela é uma mídia que tem que continuar com o coração dela. E isso o meio continua trazendo quando a gente está vendo, por exemplo, com empresas como a Outdoor Media, que está já na sua segunda, terceira geração, continua evoluindo, mas não perde a vocação de olhar para dentro da sua comunidade, para guardar as raízes e por aí vai. Eu acho que essa habilidade fundamental da Hora Fome, essa conexão com os locais, com a vida de fato cotidiana da sua comunidade, ela é uma coisa única, ímpar e valiosíssima. Quando a gente vai para o mercado, o que as marcas estão procurando hoje em dia, procurar o influencer, procurar a sua estratégia mais avançada, no final das contas, ela está tentando criar conexão. Sim. No mundo digital, onde é plano as oportunidades, nivelado os impactos, a única coisa capaz de nos reter a atenção ainda é a emoção. Então, eu quero pegar esse gancho que você trouxe, Alisson, de frisar muito para a gente não se esquecer, para a gente não pensar em que o número pelo número ele vai trazer alguma coisa, ou a tela por a tela vai trazer alguma coisa. A gente nunca pode perder esse coração. Muito forte, Anderson, é muito forte. Né? No início da tua fala, você fez uma construção de frase que me chamou a atenção. Nós, de maneira pragmática, tocamos o dia a dia porque a nossa vida executiva faz com que no final do dia a gente tenha cumprido a missão daquele dia. E isso nos torna pragmáticos. Mas você trouxe algo que eu acho que merece a nossa atenção aqui. Você falou, poxa, a mídia outdoor, ela é a única mídia, ou uma das poucas mídias que ainda entrega muita emoção. Como que é isso? O que você está falando? Qual é o senso disso? Falando para nós, pragmáticos, que estamos olhando um outdoor como a gente olha a vida inteira, e não é exatamente como o nosso cliente olha, e não é exatamente como a nossa audiência olha, né? A gente olha um ativo, um asset de mídia. Sim, a nossa audiência não, o nosso cliente não, né? No olhar empresarial você olha um ativo, no olhar de mídia você olha um ponto de mídia, mas pensa assim, eu acho que eu pelo menos eu tento remeter minha infância. Na minha infância eu sou paulistano e eu andava muito, enfim, ali pela cidade de São Paulo. Na época já existiam ainda os grandes formatos, na Marginais, etc. E eu sempre brincava quando eu montava os leguinhos, quando eu montava os meus brinquedos, eu sempre imaginava na época tinha um relógio, a coisa mais inovadora era um relógio que era digital na década de 80, então aquilo era incrível, chamava atenção, um moleque ali de 6, 7 anos, e eu sempre guardei no emocional, para mim aquilo era sinônimo de cidade. Eu saí de onde eu morava, um pouquinho mais afastado, e chegava na cidade de São Paulo e via o LED, via aquilo brilhando, via aquele formato, para mim aquilo era muito inovador. Então, aquilo me trazia uma sensação única. Quando eu olhava alguns grandes formatos que tinham algumas marcas, Texaco, Coca-Cola, Marisa, eu lembro que algumas, até hoje, olha aqui, 40 anos, 30 anos atrás. Olha o recall dessa campanha. Impressionante. E por quê? Porque conecta, quando você está na rua, você não está aleatório. Você está em algum momento da sua vida fazendo alguma coisa. E aquilo faz parte da paisagem, sem você querer, que está sendo registrado 100% do tempo. É a tua rotina. É a sua rotina. E você está sendo impactado, aquilo faz parte da paisagem e da sua memória afetiva. E quando você coloca, posiciona, interpreta qual que é a vocação daquele local, qual que é o melhor jeito de entrar de se introduzir naquele cotidiano, aí a transformação, a potencialidade é incrível. Então, eu tive a oportunidade hoje de percorrer pela primeira vez aqui a cidade de Curitiba, depois de algum tempo, né? Fazia uns 3 anos que eu não vinha para cá, e fiquei impressionado com o trabalho que vocês estão fazendo, mas todos os publishers aqui locais estão fazendo, com alguns formatos exclusivos que não tem em outras cidades do Brasil. Alguns a gente vê lá fora, mas outros são exclusivos mesmo, mas principalmente em cada esquina uma história diferente. E um cuidado com cuidado diferente, um olhar cuidadoso, e isso no final das contas, tenho certeza, talvez vocês não estejam capturando, mas está emocionando muita gente. Vai ser aquele cara que daqui 10 anos vai querer estar entrando aqui
nessa empresa ou vai estar fatalmente querendo comprar essa mídia? É muito, muito gratificante ouvir isso para que a gente realmente resgate esse sentimento, né, de olhar realmente, de entender o poder de comunicação que os nossos ativos têm, né? Isso é muito legal e realmente você tem razão. Não é uma propriedade, não é uma exclusividade da Outdoor Media. A cidade de Curitiba, ela realmente está muito bem cuidada e aqui eu faço um registro que eu acho que é muito importante. Quando a indústria se une no entorno da mais-valia e de bons propósitos, a gente consegue construir uma cidade como a gente tem feito em Curitiba. Algumas semanas atrás, nós vimos juntos, né, a publicação de uma pesquisa feita pela OAAA, quando entrevistou centenas de CMOs nos Estados Unidos, perguntando a esses CMOs qual era o maior desafio da gestão dele como CMO, né, em relação à audiência. E eles foram unânimes em dizer o seguinte: nosso maior desafio é captar a atenção da nossa audiência. Tem algum canal de comunicação, algum veículo de comunicação que, com essa emoção que você falou, consegue atender esse... né? Tem algo que chama mais atenção do que um outdoor muito bem colocado, um asset de mídia muito bem colocado, com uma criação muito bem feita? Não, eu acho que tem alguns atributos a mais, né? Então, quando você está vendo, por exemplo, na digital, você está suscetível a uma série de enxurrada de impactos de mídia, mas todas elas são lineares, né? Você muda só os formatos, mas ainda assim está em frente à sua screen ou em frente ao seu mobile. Quando a gente vai para a rua, o nível de investimento, o porte, o tamanho das telas, o tamanho daquela mídia, aquilo, a primeira coisa, te reputa a maior credibilidade. Então, se uma marca está num grande formato, um formato que tem o potencial de entrega de mídia, é uma coisa gigante, a olho nu, e é real, é material, faz parte do dia a dia, a pessoa sabe que aquela empresa existe. A pessoa sabe que aquela empresa é confiável e a pessoa sabe claramente que aquele negócio é para aquela cidade. Ela não desvia a atenção porque fala, isso aqui apareceu para mim, isso pode não ser para mim, o cara está fazendo banner por banner ou display o vídeo. Então a primeira coisa isso chama atenção porque ele sabe que se alguém está ali, aquela marca tem um negócio que pode ser potencialmente para mim, na esquina de casa, na esquina do meu trabalho. Então isso muda de maneira drástica. E a outra coisa que você trouxe... Reputação, né? A mídia out of home, ela projeta a reputação de quem está anunciando. Ela passa a credibilidade para a marca. A marca, quando está no out of home, quando ela está no digital, com todas as outras marcas, tem um certo nível, mas quando ela está no out of home, ela é como se elevasse o nível na medida em que o investimento é mais caro, na medida em que ele é geolocalizado e necessariamente quem está sendo impactado por aquilo entende que aquela mídia tem um contexto, e eu quero trazer esse termo, tem um contexto que faz sentido na minha vida. E se faz sentido contextualmente para mim, isso é mais relevante. Se é mais relevante para mim aquela mensagem, naturalmente tem o direito de ter minha atenção. Então, na economia da atenção que a gente, como você trouxe a pesquisa, não é pirotecnia que conta, mas sim relevância. E aí, relevância, a gente está vivendo uma mudança, uma transformação de hábitos, pensamentos, costumes, visões, isso socialmente falando, em que a gente tem alguns caminhos para continuar relevante. E o olhar para a comunidade, o olhar local, o olhar regional, ele é um dos pilares fundamentais, né? Um olhar que traz essa relevância aqui para a pessoa que está consumindo aquela mídia, que está exposta àquela mídia. E todos esses atributos que você coloca de maneira muito coerente nos projetam para isso que nós estamos chamando de a terceira onda do out of home, né? O que está por vir, eu acredito ser muito produtivo, muito profícuo, tanto para a indústria do out of home, para pequenas e grandes empresas, nos diferentes centros, né? A relevância do out of home ela é altamente importante na cadeia da comunicação, independente da cidade onde ela está, grandes centros ou pequenos centros. Mas isso vai acontecer, Anderson, fatalmente de uma maneira
um pouco diferente. Eu vejo que vai ter uma demanda de qualificação extrema e nós vamos ter que lidar com o Digital Out of Home, né? Como é que você vê o Brasil no contexto da digitalização e como que essa onda de digitalização vai impactar a maneira como as empresas têm que passar a vender os seus ativos ao conversar com as empresas como a Bibot? Quem nós temos que ser, quais são os preparos que nós temos que ter como publishers, como exibidores, para que empresas como a Bibot nos enxerguem como uma solução? Bom, essa pergunta ela tem diferentes ramificações, né? Deixa eu ver se eu consigo compactá-la, né? Bom, quando a gente funda a Bibot lá em 2021, tem 4 anos, eu tinha uma das certezas: eu preciso criar uma empresa do zero, porque eu não consigo fazer o que eu quero em nenhum departamento de nenhuma empresa. Porque ele passa por tecnologia, mas principalmente o que é o motor principal é sobre cultura, é sobre comportamento e sobre visão de produto. Então, quando a gente cria a Bibot Digital, é a primeira empresa, é a primeira AdTech brasileira full stack. Então, tecnologicamente, ela traz uma novidade que integra de ponta a ponta. Então, essa é uma inovação. Até hoje é a única brasileira full stack. Mas ela, principalmente, ela moldou a forma de vender. Então, a nossa abordagem com o mercado já era diferente, uma visão digital. Eu vou exemplificar o que é isso. A gente sabia que para tentar alcançar o potencial que a gente queria, não dava para continuar simplesmente oferecendo os produtos que existem em Out of Home em telas digitais numa escala maior. Então não se trata de um display de venda, de um canal de venda somente. Não se trata de um marketplace. Ele se trata de uma interpretação diferente dos espaços de mídia. Então a gente vende impressões e não slots. A gente tem uma mensuração que revela o prime time, os hit times, ou seja, quais são os melhores horários para se fazer mídia a depender do target. Quando a gente está falando, a gente está aplicando de novo aquela palavrinha que eu falei, contexto para mídia. E se eu aplico contexto para mídia, se eu tenho um local que ele por si só já é contextual, e eu consigo dizer em que hora ele é mais contextual para cada target, para mulheres com filhos, diferentemente de homens que praticam esportes, com o dia de semana aquilo é mais relevante, eu começo a inferir, trazer para o meu anunciante um contexto muito mais valioso. Isso se traduz em uma maior valorização do CPM. Então isso puxa um gancho, isso é muito importante que eu tenho dito, que eu vejo o mercado discutir muito métricas, mas geralmente a discussão ela permeia em números totais, né? Sim. Quantos mil impactos, quantos milhões, o que significa qual que é a diferença de 1 bilhão de impactos para 1 bilhão 260? Não faz diferença. Ou 1 bilhão para 900, pouca gente vai saber essa diferença. Na prática, na mídia, vai me ajudar a vender mais? Então, eu acho que a gente tem que diferenciar. Eu tenho métricas e metrificações ou informações do meu local de venda que elas me ajudam a contextualizar mais aquela mídia e isso naturalmente vai me ajudar melhor na minha performance, na minha estratégia de performance também. Não que aquilo vai me gerar performance, mas aquilo potencializa a minha estratégia integrada. Uhum. E aí eu vou responder a sua pergunta. Na medida que eu tenho isso está potencializando minha estratégia integrada, isso é mais valioso, né? Porque eu tenho capacidade de reduzir meu CAC, meu custo de cliente e por aí vai. Quando eu tenho informações dessa natureza, isso é relevante. Quando eu tenho só informações de alcance, isso é melhor do que nada, porque me tira do zero absoluto, do escuro absoluto, mas não ajuda a me dizer se rua é melhor do que shopping, ou se shopping no final de semana mesclado com elevador, ou relógio perto de um grande formato do Parque Barigui é melhor do que a região central. Então, como que eu imputo qualificadores e eu começo a revelar para o mercado, e eu tenho um sistema de métricas capaz de me, de fato, ajudar o cliente na decisão de negócio. A gente está tão na frente, né, Anderson, hoje com tantas ferramentas e um pouquinho antes você estava me mostrando a maneira como
você está organizando os dados para apresentar para os clientes que chega a ser algo assustador, né? Hoje a gente olha para alguns dados e a gente não sabe dizer se aquilo é fluxo ou é audiência, por exemplo, né? Mas vamos lá, antes disso, uma das nossas intenções aqui é a gente levar uma informação importante para os nossos co-irmãos, né? Para empresas que hoje se vê permeadas por informações que até outro dia a gente não tinha. SSP, DSP, e você vem aqui e fala o seguinte, nós somos uma AdTech, né? O que é uma AdTech? Né? Você acabou de explicar algumas coisas aqui que são importantes, né? Mas o que é a Bibot, o que é uma AdTech, que é, no teu caso, você é uma AdTech Full Stack, né? Que busca integrar diferentes publishers numa plataforma que entrega essa maravilha de dados que você está falando. Perfeito. A Outdoor Media viu uma super valia em colocar todo o nosso inventário dentro desta plataforma, porque isso gera um ganho marginal de visibilidade para nós, a partir da entrega que você vai fazer para os seus diferentes clientes. Mas a gente sai do universo da gente ir numa agência de publicidade, conversar com um mídia e fazer uma apresentação tradicional. O que é uma AdTech? Para a gente explicar para essa nossa audiência que é tão importante. Conceitualmente, uma AdTech é toda empresa de tecnologia ou que se empresta de tecnologia para entregar ads. Então, assim, toda solução para entrega de advertisement, a gente emprega esse alcunha de solução tecnológica, alcunha de AdTech. Nosso caso, nosso jeito de incluir essa solução é através de uma solução full stack. O que significa isso? O mercado de programático, ele pode, vou tentar resumir e ser mais simples possível, ele pode se organizar por 3 grandes blocos, basicamente. O mercado de SSPs, que são Supply Side Platform. Então são empresas, plataformas também, que vão reunir inventários e ofertar para outras plataformas. Essas empresas têm um papel importante, porque elas deveriam estar fazendo curadoria de inventário, organizando, precificando e liberando essa oferta para um mercado que tem demanda, tá? Esse mercado que tem demanda, ele tem um intermediário aqui, que são empresas que são ad servers, que são empresas que controlam demandas e distribuem para SSPs, por exemplo, tá? E aí, por último, lá na ponta do cliente, na ponta do anunciante, você tem empresas que são chamadas DSPs, Demand Side Platforms, que são empresas com capacidade mais do que ofertar inventários ou mais do que gerenciar mídia, elas são empresas que reúnem e captam demanda. Então são 3 grandes famílias, do Ad Server, a da SSP e do DSP. No caso da Bibot, a gente é uma full stack. O que significa isso? Nós temos os 3 módulos da nossa tecnologia. E tem mais alguns outros satélites que eu já vou explicar. Então, isso faz com que a Bibot hoje não precise de nenhum intermediário na transação end-to-end. Em último caso, isso significa com um CPM mais barato para o cara que está comprando. Eu tenho uma força comercial, tenho uma equipe comercial, uma squad comercial, que está plugado nas maiores agências e clientes do país. E por outro lado, eu me conecto no nível máximo, tela a tela, com os exibidores, sem necessidade de ad networks, de SSPs ou de ad server. Então eu tenho o meu próprio ad server e minha própria SSP. A Bibot ainda oferece para quem está integrado o nosso próprio digital signage, já integrado com programática, benefícios para quem tem uma fidelidade com a Bibot. E a gente também sempre ofereceu, e agora a gente fez um carve-out, né? Hoje são 2 plataformas. Uma plataforma da métrica da Bibot. A nossa métrica foi tão bem avaliada e já está sendo concebida desde 2021, segue os padrões internacionais, todos validados por IAB, pelo APA. Muito importante. E ela já foi tão bem experimentada que os clientes nos pediram: eu posso usar sua métrica também para campanhas que não são na programática? E nós não oferecíamos isso, nós não tínhamos como produto. Então hoje a Bibot é um ecossistema, mais do que uma programática, ela já virou um hub. Eu gosto do ecossistema. Ela já virou um hub que a gente oferece desde a entrega programática para as campanhas digitais e que tem essa vocação,
mas também um cliente pode consultar a Bibot com um sistema de métrica para planejar a campanha e para metrificar o resultado de uma campanha. Até porque se a gente falar de programática, Anderson, e aqui muito nesse espírito de aprendizado também e na intenção de que realmente o Brasil ele vai evoluir, né? Mas aqui a nossa intenção é de fazer com que com que as empresas se preparem no menor tempo possível para chegar num futuro que está batendo a porta. Mas o Brasil ainda não tem programática efetivamente. Não, isso que a gente estava... Exato, a gente estava comentando no almoço. É isso, a gente tem estabelecidos aí algumas empresas, né, de programática, mas quando a gente olha qual que é o mercado, existe um mercado de compra consciente, fundamentado já no ecossistema de programática, ou seja, como estratégia digital, ainda não. Isso tem algumas razões. Tá? Ela passa muito pelo lado de preparo dos dois, pela questão de preparo dos dois lados, tanto no buyer side, ou seja, quem está comprando ainda não conhece os fundamentos, até porque os fundamentos não estão completamente delineados da categoria de out of home. Então, para quem está comprando, é difícil estabelecer padrões de CPM, é difícil estabelecer critérios de categorias do out of home, porque não existem aqui no Brasil. Isso a Bibot também traz, tá? Então a gente também se ocupou. Então os padrões de CPM... Não tem categorias, a gente precisa consolidar. Consolidar. Quando eu digo não tem uma padronização. Padronizado, isso. Então ele vai falar com o publisher, chama de uma coisa, e por aí vai. Então o buyer side não consegue ter clareza do... Acho que a única coisa que realmente, a única vertical que realmente é consolidada no Brasil é o outdoor, né? Que não está no escopo de programática efetivamente por conta de uma padronização. Então nós sabemos que um outdoor do Oiapoque ao Chuí é 9x3, né? É o 9x3, mas tem variações. Como que eu chamo a variação? Você não tem front light, você não tem poster site, você não tem top site, você não tem um painel de estrada. Uma pena, um icônico e por aí vai. É um trabalho grande pela frente. Trabalho grande. Então essa é uma dificuldade que o buyer side encontra quando ele vai ver. Então é uma compra que ainda precisa de um nível de personalização para ser materializado. O outro lado é o próprio sell side, que por sua vez, e é natural, um mercado crescendo, ele muitas vezes está tomando iniciativa eu brinco assim, né? Cada um quer ser herói, né? E não precisa, o mercado não precisa de que cada empresa saia tomando sua... Óbvio, o lado empreendedor puxa isso da gente. Mas o que o mercado hoje precisa de uma clareza, e o papel da associação como a Central vem fazendo, de promover discussões, de tentar trazer alguns padrões internacionais, isso é fundamental. Porque hoje a Central é a associação que representa majoritariamente o Brasil real, né? A maior entrega e cobertura de mídia no Brasil. Sim, sim. Quando a gente está pensando nisso, o sell side, ou seja, quem está vendendo, ele precisa ter uma revisão de que ele não está vendendo só o produto dele numa tela digital. Ele agora está vendendo um produto digital. E aí a gente chega naquela terceira onda. A terceira onda não se trata de digitalizar a tela. Trata-se de digitalizar o seu negócio. Para digitalizar o negócio, na minha visão, são precisos 3 passos. A gente precisa ter a tela digital, esse é o primeiro passo básico, mas fundamentalmente 2 outros. A digitalização do modelo de negócio, ou seja, produto, quanto isso vai me custar, qual que é a fração que eu vou vender, qual que é a periodização que eu vou vender, quais são os formatos de venda. Então, eu digitalizo o meu produto e eu tenho que ter uma digitalização dos processos internos. Então não dá para eu ter o mesmo OPEC que eu vou mandar o check-in no 10º dia útil, quando acabar a campanha eu não vou mandar, porque isso mudou. Eu não posso ter que, sexta-feira, 4 horas da tarde, acabou o expediente, como o Brasil, e eu vou só atender para se eu aceito o request na segunda-feira às 10 da manhã. Então, quando isso se adaptar, o lado do sell side, no meio disso, oferecer uma organização, uma harmonização, e a gente fizer um trabalho como a gente vem fazendo de education na parte dos compradores, eu acho que o Brasil tem tudo, já é um mercado relevante, para acelerar essa entrada, aí sim, de vez no mercado de programática com dinheiros do digital. Tem alguns passos importantes para a gente já vai falar desse dinheiro do digital, mas você toca num ponto que é muito importante e eu queria chamar atenção para isso e sensibilizar as pessoas que estão nos vendo. Parece simples, mas não é.
Não é. A gente precisa dar esses passos, né? Por exemplo, dentro daquilo que você coloca como os 3 passos importantes da digitalização. Quando a gente vem para uma padronização mínima, a fim de que a gente, do lado de cá, né, do seller side, é a gente entender que esse papel que a central faz, ele é muito importante porque nós precisamos ter uma padronização de slot mínimo. Porque não dá para você comprar 300 inserções em Curitiba, num slot, e o mesmo slot ser em Salvador 700 inserções. Então, essa padronização, e aqui só como um dado histórico, eu trago de novo, né, a figura do outdoor. Né? Em algum momento, essa padronização trouxe muita força. E é isso que a gente precisa entender. Então, a padronização foi o tamanho, né? Então, outdoor, a quantidade de folhas, né? a periodicidade, né? Bissemanal, enfim. Então, só o fato da gente conseguir, de uma maneira unificada, trazer uma padronização. Olha, um slot tem que entregar no mínimo X inserções. E o Brasil inteiro estar alinhado nisso é que vai potencializar a gente a ter o básico bem feito aqui, né? Para que a gente então consiga começar a ter alinhamentos básicos para estar preparado para a programática e para conversar com o dinheiro que a gente não conversa com hoje. Né? Isso tem a ver, Alisson, fundamentalmente, que acaba desembocando de forma inevitável. Parece simples isso que a gente está falando, mas não. Eu acho que aí, inclusive, reside aquela conversa não tida. Sim. Sabe quando a gente, às vezes, desvia o assunto, e é normal, natural, vai para as coisas que mais fazem barulho, mas aquela parte que é a parte mais, às vezes, que dá mais trabalho, parece simples, ninguém quer tocar. Então, acho que acontece isso. É muito encantador falar, vou pôr câmera, vou pôr sensor, eu vou pôr sinal de operadora. Tá bom, cara, mas você não sabe nem qual que é o padrão de inserção. Não dá para eu definir se eu vou comprar billboard na minha campanha, porque eu não sei qual que é o padrão de billboard. Exatamente. Eu não sei se shoppings, qual que é o horário de funcionamento, qual que é o mínimo de... Isso remete ao share of voice. Se eu não tenho o share of voice estabilizado por categoria, que é uma consequente resultante do volume mínimo de entrega, eu dificilmente vou conseguir estabilizar a categoria, consequentemente eu não tenho noção de preço de quanto vale aquele CPM. Uhum. E aí, naturalmente, não tem como escalar. Sim. Então, existem alguns casos... Não ter como escalar é o grande sabotador. E isso remete ao quê? Por quê? Porque isso remete a uma compra ultra personalizada. Sim. E difícil de fazer. Que Faz com que refreie o potencial. Sim. E aí, quando a gente vai para a escala programática real do digital, que está de portas abertas para a gente tem que saber capturar a oportunidade... Essa escala programática não permite essa ultra personalização, ela é rápida, ela é operada, ela é instantânea. Tem que ser fácil de comprar isso. E tem que ser confiável. One bottom buy. O mercado quer isso para tudo. É assim hoje você... É assim quando você compra no Mercado Livre para sua casa, quando você pede comida, quando você chama o Uber. Então, se é assim para a vida inteira, por que não vai ser assim quando você compra mídia? Se nós não alcançarmos o one bottom buy, nós não seremos escaláveis e não vamos entrar num dinheiro que você traz uma reflexão importante. Você quer ver um bom exemplo? Que os mercados passaram, né? Por isso, e eu acho que a gente está passando por isso. Os mercados, quando vieram as plataformas, os grandes, né? Retail Media, Mercado Livre, os grandes retailers do Brasil, Magalu, Mercado Livre, por aí vai. Muitas empresas, muitos fornecedores não tinham habilidade, não tinham processo, não tinham controle do seu estoque para ofertar o seu produto lá. Eles tiveram que voltar para trás, fazer uma organização mínima de foto, preço, tempo de entrega, capacidade de entrega, estoque mínimo, para conseguir vender lá. A mesma coisa os restaurantes que tiveram que adaptar o seu padrão e tempo, no caso do iFood. Isso, de alguma maneira, é necessário que aconteça para o mercado para ele se adaptar para esse novo canal. Porque quem não tiver,
ele fatalmente ele vai continuar sendo refém da mesma dinâmica. Gostei dessa expressão também, né? Essa é uma conversa que a gente tem que ter. E isso passa por esse crivo que inicialmente eu falei, poxa, a gente precisa ter humildade e entender que existem alguns passos prévios que a gente tem que dar para que realmente a gente acesse um dinheiro que hoje nós não estamos nem perto de acessar, que é o dinheiro do digital de verdade, o dinheiro da programática, daquilo que nós vivenciamos preliminarmente como programática hoje. Ele não é necessariamente um dinheiro que é um dinheiro digital, é um dinheiro... São flavor de pessoas dizendo, olha, eu compro o OH, eu já tenho interesse em comprar via plataforma, mas eu continuo comprando igualzinho. Então, olha que coisa, sem mudar a lógica de compra, sem mudar drasticamente os fornecedores, sem mudar o preço, a gente já tem algo perto de 500 milhões de reais sendo transacionado ano via programática. Isso sem mudar nada. Então, pelo simples fato de facilitar a vida do comprador. O mercado de programática, Alisson, nas estimativas mais, vamos falar assim, conservadoras, ele tem capacidade de dobrar o dinheiro de Orofone no Brasil. A gente está falando de algo perto de 3 a 4 bilhões. Ano injetados mídia. Anderson, onde que é esse número? Se a gente projeta o dinheiro que está em mídia digital e o dinheiro que está em mídia digital sendo feito, dedicado a campanhas de awareness e basicamente comprando display e vídeo, que tem uma altíssima afinidade com o nosso tipo de solução de mídia, tranquilamente. A gente capturando mais ou menos 15% desse montante, é isso que a gente está falando. 15% desse montante. Imagina. Sem tendo um share conservador. Imagina. Então, é disso que a gente está falando. A gente consegue, a gente tem habilidade. Eu acho que alguns atores, como as associações, algumas entidades, outras edtechs que estão entrando, tem esse papel nesse cenário. Essa é a conversa que a gente tem que ter, né? Quais são as ações que nós temos que fazer hoje para nós acessarmos esse dinheiro? Nós estamos falando de dinheiro que a gente realmente não acessa. Aí é que eu vejo a super importância, né, da Bibot, né, desse conceito. Eu particularmente gosto muito do conceito da AdTech. Me familiarizo com isso, né? Mas por outro lado eu sinto muita... Talvez a palavra não seja vergonha, Anderson, mas assim é indignação, porque nesses passos preliminares a gente não conseguiu falar de formatação, a gente não conseguiu falar de uma entrega de pós-venda e a gente não conseguiu ainda vencer um tema que é preliminarmente importante e talvez vital para o sucesso na programática, que é métrica. Sim, eu sempre digo que a métrica não é fim para nada. A métrica é sempre meio para alguma coisa. Né? Eu acho que a gente, sem uma organização, e a palavra padronização eu nem gosto, porque não existe padronização no mundo inteiro. Tá? Primeiro vamos desmistificar algumas coisas. Né? No mundo não tem padrão. Agora, existem... padrões. Existem guidelines, existem orientações, referências que são comumente aceitas, né? Alguns mercados trabalham... quais são conceitos comumente aceitos e que são inequívocos, são validados e são incontroversos, né? Então, aqui nós estamos falando das metodologias para métrica. Para métrica. Perfeito. Mas também taxonomia. Tá? Então, assim, quando a gente está falando taxonomia, a gente está falando categoria, a gente está falando, quando a gente vai para categoria, a gente está falando tempo de exibição, que é necessariamente para você se compatibilizar e estar dentro de uma categoria, você deveria garantir um mínimo de visibilidade, você deveria garantir um mínimo de pós-venda. Então, quando ele compra um shopping em detrimento de um elevador ou de um mobiliário urbano, o que na prática diferente ele está levando ou deveria levar? Não existe isso uniformizado, é muito a critério de cada exibidor. Quando as categorias mais ou menos entrarem numa referência que shopping tem que garantir mínimo de share of voice, rua, assim por diante, o icônico, assim por diante, a gente começa a falar que as categorias estão estáveis. Isso reflete no CPM e isso é fundamental para você estabelecer qualquer referência de métrica, porque sem essa estabilização, qualquer número que você apresente, não é possível chegar à conclusão. Se você não consegue chegar à conclusão, você não chega ao cerne da questão para o mídia. Porque o mídia, no final das contas, ele quer ajuda
de como que ele defende a atribuição e como que ele defende a alocação de verba para aquele meio. Claro. E é nosso papel, né, como exibidor, como publisher, facilitar esse trabalho, gerar credibilidade para esse trabalho. Agora a Central está trabalhando arduamente num plano nacional de autorregulamentação. Dentro desse plano, uma das coisas que nós vamos colocar como são alguns critérios que são exigências e alguns outros critérios que são sugestões, né, que serão tornar-se-ão exigências em algum tempo, né, mas entre eles é a adoção de tecnologias de métrica, né, ou seja, nós, exibidores, comprarmos essa solução de métricas com empresas que tenham uma homologação junto à central, né, que passa por esse crivo. Né, a gente não pode sair dizendo... nós temos que tomar cuidado, nós estamos num momento, Anderson, em que perder a credibilidade é muito fácil. Então, nós não podemos sair aleatoriamente a partir de sugestões de números que vieram de alguma maneira, de algum lugar, dizendo que isso é audiência, que isso é... Perfeito. A gente não pode, né? A gente tem que tomar esse cuidado, e hoje não é difícil fazer isso. Não é, porque em todo mercado crescente, o nosso é um deles, né? Você pega o digital, cresce 2 dígitos, aí o CAGR estimado para mais de 25 até 2030. Existem empresas novas, entrantes, que muitas vezes são outside, e o que não falta nesse momento, em qualquer mercado, mas o nosso não é diferente, o que não falta nesse momento é o portador da receita mágica. Resolvi todos os seus problemas, eu tenho a tecnologia definitiva. Aí eu faço uma reflexão, se não existe tecnologia definitiva adotada em nenhum lugar do mundo, qual que é a chance de ter alguma definitiva, um eureka aqui? É um trabalho, quando a gente usa, por exemplo, né, nós lá na Bibot, a gente usa o mesmo guideline harmonizado da ESOMAR com a AAA, e já adaptado para o Brasil, traduzido porque é a realidade brasileira. E a ESOMAR só está estudando isso desde 1983. A primeira edição de guideline de audiência foi na década de 80. O AAA começou a falar na década de 90, depois veio o GeoPet, por aí vai. Quando a gente está usando os guidelines que já são comumente utilizados, é usar o mesmo guideline no Japão, é utilizado em toda a Europa, é utilizado no mercado americano, a gente está falando de 2/3, mais do que 2/3, né? Quase 90% do mercado de órfão mundial aceita alguns guidelines mínimos. Eu não acho que a tecnologia vai ser a salvadora de tudo. A gente tem que voltar para o going to the basics, que é o quê? Entendimento de vocabulário, então o que é um OTS, o que é um tempo de visibilidade, o que são impactos. Na hora que eu vou destrinchando o que é share of voice, como que isso se traduz para a minha realidade do meu ativo, do placement que eu estou, que categoria eu me enquadro, esse vai ser um caminho facilitado. Aí, a partir daí, você escolhe a tecnologia que for. Essa terceira onda nos faz, de novo, voltar àquele espírito de humildade e falar assim, gente, nós precisamos estudar mais. Né? E os exibidores, os publishers, precisam ter o cuidado de entender que perder a credibilidade é fácil. Então, se no momento ele está dizendo para um cliente, né, porque se ao lado de uma... Como que o exibidor faz hoje? Vai lá, ele vai mandar uma proposta para o cliente e ele, junto a essa proposta, ele diz que naquele endereço ele está entregando esta audiência. E qual é a responsabilidade disso? Exato. E imagina esse exibidor que daqui a 6 meses, 1 ano, ele vai ter que colocar outro número na mesa. E aí, esse tempo, então aquilo ali ele está mentindo para o cliente. Né? Então nós temos que tomar cuidado porque, ao mesmo tempo em que eu estou entregando uma métrica da rua X, o meu concorrente está entregando um número de audiência da minha rua X, a partir de uma métrica, o meu concorrente está entregando outra. Na mesma aí, ó. Pode ser meio X, ou pode ser 2X, ou 5X. E aí? Não sabe, é isso. Isso depõe contra o meio. Muito depois. Isso, e vou te falar, Alisson, isso faz com que, aí partindo de uma visão mais, vamos falar, São Paulo centrista, onde se concentra a maior parte das agências, isso para o mídia, no geral, é terrível. Sim, porque para o meio, para a indústria. Mas porque, veja, você tem que realizar a compra da semana.
E num cenário de insegurança, o que você vai? Você vai para o conhecido, para aquilo que de fato você conhece, que entrega, etc. Então, essa que não necessariamente é melhor. Não necessariamente é a melhor. Então, por uma falta de vamos falar, de robustez ou de consistência da construção da argumentação, credibilidade. eu acabo facilitando com que a distribuição, o share de investimento, que é hoje altamente concentrado no Brasil, como poucos países no mundo, essa concentração ainda exista de maneira muito forte. Mais do que 2/3 do dinheiro de mídia estão na mão de 3 ou 4 empresas. Na hora que a gente olha essa realidade, se deve a quê? É a melhor audiência? Não necessariamente. É a maior cobertura? Também não. São os melhores ativos? Não necessariamente. A que se deve? Se deve muito à credibilidade, ao trabalho sério, profissional, à disciplina e à consistência. Então, se o mercado conseguir se emprestar um pouco disso, fatalmente o mídia vai criar um movimento. E aí a responsabilidade parcial disso é nossa, porque é da nossa obrigação entregar melhor, formatar melhor, né, fazer tudo isso que nós estamos falando. Nesta linha, eu fiquei muito feliz, muito contente com, não muito surpreso, confesso, mas foi uma atualização de dado muito gratificante para os grandes formatos. Algumas semanas atrás, a OH Brasil traz para o mercado um estudo muito legal que foi feito. Você compartilhou disso, né? Sabe melhor do que eu a maneira como foi feito, a credibilidade do estudo, enfim, onde os grandes formatos aparecem colocados de uma maneira muito efetiva naquilo que eu estava falando de chamar atenção, né? Quanto chama mais atenção um grande formato? E nós não estamos brigando aqui por um posicionamento efetivo de famílias de produtos do Out of Home. Esse é melhor do que aquele, enfim. Mas só para trazer, né, notoriedade para aquilo que representa o poder de comunicação e de atenção de uma empena, de um grande formato, de um icônico. Olha que coisa que você falou uma frase, né, em algum momento, que você falou... A gente precisa voltar para o simples ou algo assim, né? E eu acho que a gente... É exatamente isso. Essa pesquisa feita pela ForBrain, encomendada pela OH Brasil, é uma pesquisa muito consistente, muito séria, né? Utilizaram ali a Attentive AI para fazer. Mas eu acho que ela traz alguma coisa que, de alguma maneira, todo mundo já sabe. Só que ninguém consegue tangibilizar e a gente vai se esquecendo. Então, quando você fala, cara, se eu tenho uma tela ou um engenho de publicidade que ela é 10 vezes maior do que um mobiliário, cara, é natural que aquilo tenha atenção, 10 vezes mais atenção. Intuitivamente, sem fazer medições, isso já te puxa intuitivamente essa conclusão. Aí quando você vê uma pesquisa consistente, né, com uma metodologia robusta, aplicada em algumas das principais cidades do Brasil, confirmando isso, isso é muito bom para todo o mercado. E revelador. Então, eu lembro de alguns números lá, se eu não me engano, eu não lembro qual a cidade, mas trazer que a capacidade de reter a atenção, de chamar a atenção de um grande formato, foi 16 vezes superior em comparação ao mobiliário urbano. E isso revela o que é a realidade no mundo inteiro, Alisson. Então, eu me dedico aí já há alguns anos, né, já vão 13 anos, a estudar os maiores mercados, né, de mídia out of home do mundo. E o que acontece aqui no Brasil é uma condição sui generis, né? A face, principalmente no mobiliário urbano, é uma das mais caras, ao mesmo tempo que a face do billboard é uma das mais baratas. Isso é totalmente contraintuitivo, porque o billboard, na sua maioria, ainda é estático, então ele tem um share of voice de 100%. Sim. Ele tem uma capacidade de chamar a atenção dezenas de vezes superior ao formato de menor escala. E ele angaria muito mais oportunidade de ser visto porque ele tem um ângulo de visão, um raio de visão muito superior, né, pelo tamanho da tela. Então, quando você reúne todas essas condições, é o que justifica no mundo inteiro esse formato, o grande formato, ser um formato considerado premium.
Então, em todos as principais capitais do mundo, esse formato é o formato disputado à tapa pelas grandes marcas. E esse é um ponto importante. Eu gosto dessa fala. Primeiro que eu acredito nisso, né? Talvez não tanto quanto você, mas eu também tenho estudado um pouquinho disso. E algumas pessoas, lá atrás a gente ouvia muito isso nas nossas reuniões internas, né? Da associação aqui. Poxa, a digitalização vai matar o estático, enfim. E eu acho que é totalmente o contrário, né? Eu acho que a digitalização aqui no Brasil ainda tem um grande caminho para percorrer, mas ela já é maior do que alguns outros países, inclusive da Europa, né? E essa digitalização ela vai nos levar para uma segmentação de comunicação diferente, e isso vai trazer mais valor, na minha opinião, para o estático. Sem dúvida, sem dúvida. Você pega alguns mercados, enfim, pode pegar as principais capitais, há uma forte tendência, exceto ali talvez Times Square, mas as principais capitais, os grandes formatos estáticos são os premiums. Porque a marca não divide espaço. A marca cria uma relação de relevância com aquele local. Inclusive por um período maior, né? É muito comum isso que eu ia chegar, você fechar 3, 5 anos determinado local. É assim que é negociado. Porque a marca literalmente não quer perder aquele ponto. Aquele ponto é tão premium, é tão vantajoso, e eu não quero dar oportunidade não só para o meu concorrente, para nenhuma outra marca criar aquela relação, que eu vou vincular. O digital, ele é muito legal quando ele traz uma iconicidade, porque aí ele divide, porque é uma necessidade, como o Times Square. Mas no geral, no resto do mundo, o digital ele é feito para locais, para volume. Então, onde a marca não quer tanta visibilidade, e eles são para um nicho. E a natureza daquela campanha. Aquela campanha é para um nicho de mercado, talvez daquelas marcas que estão trabalhando, que precisam muito mais, precisam estar estabelecendo uma relação, não de uma construção tão grande de marca, mas uma oferta de produto, está numa outra etapa do funil, né? Aqui no Brasil ainda não está sendo feito isso, o mercado ainda está aprendendo como utilizar, em que local vai digitalizar, qual que é o local que tem a vocação para deixar estático, que formato, mas está amadurecendo. Acho que está sendo muito rápido esse crescimento aqui nacional e essa compreensão. Uma coisa que me deixa muito feliz, eu converso com muitos exibidores aí Brasil afora, e tem me chamado a atenção, é que cada vez mais tem vindo pessoas profissionais de outras indústrias nos ajudar. Então tem vindo pessoa de TV, tem vindo pessoa do digital, e isso está formando uma cultura diferente. Eu vejo assim, com muito otimismo os próximos anos. Nessa carona, uma pergunta para a gente já começar a desenhar o nosso fim aqui. 2030, 2035, na tua opinião, na tua previsão, o que vai se tornar a mídia exterior, a mídia out of home no Brasil? Vamos falar de 5 a 10 anos para frente. Olha, o mercado está crescendo, existe uma tendência, essa tendência vai continuar, porque o Brasil está crescendo nas 3 vias principais de crescimento, né? Ele está crescendo em infraestrutura, continua crescendo, então todo mês, todo ano tem novas estações de trens, de ônibus sendo edificadas, isso significa rodovias sendo modernizadas, isso significa mais espaço de ponto de exibição de mídia. Eu tenho cidades ainda, capitais, que nem sequer foram licitadas, então também são novos locais. Ao mesmo tempo, eu tenho barateamento da tecnologia para digitalizar, então eu tenho, por um lado, crescimento de pontos, no segundo momento, eu tenho crescimento de digital. E o terceiro nível, para aquelas empresas que já tinham pontos digitais, eles estão começando a digitalizar o próprio produto, que a gente chamou de terceira onda. Então o Brasil está coexistindo nesses 3 formatos, e os 3 puxam crescimento. O crescimento do Brasil vai ser muito maior do que a média global. A gente vai continuar crescendo aí, que eu imagino, tudo que eu tenho estudado, acima de 20% ao ano até 2030. Na indústria do out of home especificamente. Na indústria. A tendência para o digital é que supere ali, ou chegue perto de 50% do dinheiro transacionado. E isso fatalmente em 4, 5 anos que a gente está falando de crescer mais de 100%. Então, se a gente tem algo perto a 4 bi, a gente vai estar beirando ali 8 bilhões. E isso, a indústria toda crescendo.
se a gente conseguir fazer o nosso dever de casa, arrumar a nossa casinha, a nossa cozinha, e conseguir entrar de uma maneira mais decisiva no universo programática, o Brasil tem uma predileção para o mercado, para o OH, como uma vocação para o OH como poucos países. Então eu acho que a gente pode até estar superando isso. A gente poderia, se a gente conseguir fazer essa lição de casa, bater os 10 bi. Aí em 4 ou 5 anos, né? É isso que a gente tem que buscar. O mercado precisa fazer sua parte. Do lado do comprador existe demanda, existem muitos clientes que gostariam de fazer a Orofome, mas estão fora. É o mercado de SMB total, que no Brasil a gente está falando mais de 20 milhões de CNPJs. A gente está falando... Super Oceano Azul, né? Movimentam quase 20 bilhões ano de mídia. Então tem mercados aí que não faltam. Tem o retail media vindo com bastante força, com dinheiro de trade marketing. Tem o segmento de eventos. Enfim, a gente tem como capturar de diferentes fontes de demanda. Eu acredito em 10 bi também. E olhando agora para algumas ações que a gente precisa fazer, você conhece a diferença, né? Brasil com S, Brasil com Z, essa expressão é muito forte dentro da nossa associação, né? Como palavras finais, o que você dá como sugestão para esse empresário que está nos assistindo agora, que está nesse momento de transformar o seu negócio, digitalizar algumas peças, né? Realmente acreditar que o estático não vai morrer, que o estático ele tem que ser muito melhorado para que ele seja esse premium, né? Quais são aí algumas ações que você sugere que essa empresa, pequeno e médio porte, tem que fazer para estar preparada para esse futuro? Olha, o pessoal às vezes me chama de meio louco, porque apesar de tá construindo a nossa EdTech e ter um vínculo já de muitos anos com digital, com inovação, que eu trabalho com isso já há muitos anos, eu acho que o inovar ele não tem só a ver com tecnologia. A gente confunde muitas vezes no Brasil, principalmente. A gente confunde com digital, a gente confunde com tecnologia. Mas quem sou eu para dar um conselho? Mas quando eu penso na indústria, eu acho que uma coisa que todo empresário do Orofome não deve esquecer é o poder da sua mídia. Esse poder está lá. Ele precisa ser melhor explorado. A capacidade de gerar estranheza, de gerar emoção, ela tem que ser preservada. Não se deixe levar por contos mágicos, por promessas milagrosas que vai acontecer. Tem que fazer o trabalho de casa, tem que fazer meu dever de casa, tenho que arrumar a casinha, tenho que achar bons locais, eu tenho que ter boa qualidade no equipamento, eu tenho que fazer boa entrega, eu tenho que ter boas fotos do meu produto, eu tenho que ser confiável, eu tenho que ter um preço justo. Se a gente conseguir fazer isso e tá todo mundo comprometido com isso, não deixe jamais, porque na hora que eu faço isso, eu estou absolutamente obcecado, e tem que ser uma obsessão de todo mundo buscar essa preservação dessa qualidade. Os outros elementos eles vão vindo naturalmente. Eu vou trazendo pessoas boas, qualificadas, elas vão incorporando e eu vou pensando no meu plano estratégico. Não existe fórmula mágica. Não deixe que eu preciso fazer parte de uma padronização para que eu seja fácil. Eu tenho que me incorporar ao que está vindo no mundo de braços abertos, mas sem perder a minha essência, sem perder a minha capacidade de conexão com cada ponto. Cada ponto importa no Orofome. Cada ponto pode ser fundamental e divisor de águas. Então ele não pode deixar de pensar ponto a ponto. Eu acho muito... eu gosto muito dessa maneira de pensar. O básico bem feito tem um poder, como você coloca, que eu acho assim... a gente não sabe. Eu gostei disso que você falou, né? A gente não sabe o poder que a nossa indústria realmente tem na mão, né? Quando a gente fala que algumas capitais do Brasil, a gente está falando de quase 90% de penetração, né? 87%, 88% de penetração. É um super megafone, né? Nós temos uma audiência, uma extensão gigante e fazer o básico bem feito, né? Ter o meu equipamento bem localizado, métricas realmente confiáveis e críveis, né? E essas são aquelas que o mercado respeita,
não são os números que são bonitos para eu encontrar a meu próprio respeito, né? Falando, poxa, olha, mas esse meu equipamento aqui tem X milhões de pontos de audiência. Não, porque eu entro numa briga de número e eu tô vendendo, eu tô querendo justificar, quando eu entro muitas vezes nas fórmulas, eu tô tentando justificar o meu preço, dizendo que é o menor custo, porque eu tô tentando colocar algum número. Será que a fórmula para um grande formato, ele não é a valorização? Então eu tenho que me preocupar muito mais em que contexto, em que praça, em que comunidade, em que formato ele está entregando. E isso é muito valioso. Só que eu tenho que saber esse valor e transmitir esse valor contextual, que é único. Porque um grande formato, cada um é único, né? É diferente, você não faz um roteiro de grandes formatos, você vende peça a peça porque faz sentido. E por fim, nesse discurso de que o digital vai sobrepor o estático. O estático tem um valor extremamente importante. Sempre vai ser importante. E ele vai ser icônico sempre, né? Vai ser Desde que esteja bem localizado, rarefeito, né? A rarefação é importante, enfim. Exatamente. São valores básicos e que a gente realmente tem que trazer à nossa memória, dizendo que a nossa indústria é forte e que a gente precisa, ao fazer esse básico bem feito, saber ter uma entrega que demonstre tudo isso, né? A gente erra muito na entrega também, né? E você sabe que algumas lendas vão se perpetuando, né? Eu sempre brinco quando alguém fala assim, mas o out of home não serve para performance. Eu desafio todo mundo. Quem nunca passou por uma estrada e viu lá fogo de chão ou enfim, galetos daqui 2 minutos, McDonald's daqui 3 minutos e não entrou porque sabia. Isso é conversão. Claro, isso é conversão. Na hora em que você tem um call to action claro, específico, contextualizado, isso só tem aquela informação. Posto de gasolina 2 minutos. Na hora que a informação é simples, é capturada, é contextualizada, isso te ajuda em toda a escala do funil. Então, a gente não pode esquecer, acho que a mensagem final, ou principal é essa, o simples, ele tem um poder que a gente não tem ideia. Só que o simples bem pensado. Menos pirotecnia, mais relevância, mais valor, menos custo-benefício. Essa é a regra geral do grande formato no mundo inteiro e aqui precisa prevalecer. A gente está falando de um formato que tem 35% de share mundial e aqui tem menos de 20%. Porque a indústria anunciante pouco sabe sobre esse formato. A gente tem a oportunidade na mão nos próximos meses e anos de transformar essa realidade. Eu acredito e eu quero fazer parte, eu acredito que a indústria tem esse potencial e a gente vai ver nos próximos meses aí uma verdadeira revolução no nosso segmento. Anderson Santos, Bibot, a aula de hoje. Obrigado pela gentileza, obrigado por estar com a gente aqui em Curitiba. A Bibot é uma empresa que a Outdoor Media respeita muito. Nós temos conversado muito no particular, tenho aprendido muito com você. Obrigado pelo teu apoio, obrigado por contribuir tanto com a nossa indústria e espero te receber ano que vem de volta aqui para a gente estar falando e comemorando alguns números dessa indústria. Estaremos, eu que tenho uma honra grande estar aqui, estar nessa iniciativa, já tem alguns capítulos que eu acompanho e é isso, sempre à disposição. E eu também aprendo muito, ver a história de cada empreendedor para mim é uma aula constante, é um MBA constante a cada reunião que eu tenho. Então, isso me energiza e me dá subsídio para continuar evoluindo. Legal. Espero que tenha sido também uma aula para você e juntos a gente vai aprendendo e construindo a nossa indústria. Temos algumas lições de casa por fazer e ter a oportunidade de ouvir um dos maiores compradores de mídia out of home do Brasil aqui foi muito importante para nós. Vamos fazer o dever de casa, vamos trabalhar e como o Anderson disse, né? Existe um poder de ser simples e fazer bem feito. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço.